Então eu vou dar boa noite a todos novamente, agradecer a presença de todos, em especial da professora Indira. Como eu estava falando, Indira, a gente já está nesse curso desde fins de fevereiro, então a gente já teve a participação de várias pessoas, desde pesquisadores, como também alguns mestres e mestras, como já estiveram aqui o Iban Salles Gunicuim, o João Paulo Barretos Tucano, que a gente conheceu na USP, o Jaime Dessana, né, o Davi Copenau, a Célia Chacriabá, o mestre Sica de Oió, da tradição Oió do Batuque em Porto Alegre, a mãe Michele, da Cabinda, o Tata Boculê, que eu acho que tu conhecesse na UFRR também. Quem mais aí? A Shodan Nabi Ayala, que é uma mestra do Quilombo da Mãe Preta, no Rio Grande do Sul. E acredito que tenha mais algumas pessoas que agora eu não estou de cabeça recordando. E também o professor José Jorge Carvalho já participou. E também o Edgar. E agora, no último encontro, a gente recebeu a professora Cristiane Tavares, que tem um trabalho sobre a relação entre conhecimentos tradicionais e científicos, numa pesquisa na Embrapa, num banco de sementes, que foi um trabalho bem interessante, que ela apresentou a semana passada. Então, Indira, eu vou rapidamente te apresentar, e aí depois eu te passo a palavra, a gente faz logo após a tua fala, uma roda de conversa, e aí tu fica à vontade o tempo que tu quiseres usar para a tua apresentação. Então, a Indira Naomi Viana Cabadeiro possui graduação em Ciências Sociais pela URGS, mestrado e doutorado em Antropologia pelo Museu Nacional. Realizou pesquisa etnográfica nos Andes peruanos e seus principais interesses de pesquisa são trabalho, política, paisagem, ecologia, alimentação, festa, música e dança. Então, atualmente, a Indira é professora visitante do programa de pós-graduação da UFG. É isso, né, Indira? Ainda estás na UFG, né? Ou já saiu? Eu sou bolsista de pós-doutorado, na verdade. Tá Fui visitante na UFRR. Na UFRR, é isso que eu ia dizer, que tu foi visitante na UFRR de 2016 a 17, eu acho, né? Isso, 16, 17, 18. 16 a 18. Isso. E também são 2 anos. a Indira tem uma participação muito importante nas discussões do projeto do Encontro de Saberes na UFRR, que a gente, junto com o professor Américo, fomos quem começamos a conversar dentro da universidade para a criação da disciplina, e depois também a Indira participou ativamente da organização do primeiro seminário que a gente fez, que era Antropologia e Encontro de Saberes, Diálogos Interepistêmicos, que foi em 2017. Então, para mim é muito especial, Indira, te receber na disciplina, agora nesse formato virtual, de uma outra maneira, um pouco diferente. Então, te passo a palavra, a Indira vai falar a partir de tendo como base um texto intitulado Entre os Ausentes, os Invisíveis, os Animais e a Paisagem. Reflexões sobre o trabalho campesino dos Andes peruanos, que é um texto que eu compartilhei com vocês no grupo. Então, Indira, muito obrigado, passo já a palavra para ti, e depois a gente conversa um pouquinho sobre o texto. Eu que agradeço o convite e queria dizer que eu não tenho participado de apresentações, tirando as aulas que eu preciso dar, né, as disciplinas que eu preciso dar. Eu não tenho participado muito de apresentações de trabalho, porque esse formato remoto, ao mesmo tempo que ele nos aproxima, ele também exige, né? Tem uma demanda aí super grande de atividades acontecendo o tempo inteiro, então a gente sempre vai ter coisa para convites, né? Que são muito bem-vindos, mas eu confesso assim que eu tenho ficado um pouco mais distante, menos ativa, mas como foi um convite do Pablo e que isso remete a essa participação, né, Pablo, que tu acabou de mencionar, da minha curta participação no início desse projeto na UFRR, eu aceitei, fiquei feliz pelo convite, recebi isso como um convite para trocar uma ideia e participar de forma a dar continuidade, né, àquele projeto naquela época, e que infelizmente eu não pude mais acompanhar, porque eu fiquei só 2 anos, de meados de 2016 até meados de 2018, na UFRR, como visitante. E aí, logo depois, em seguidinha, eu já fui para o UFG, agora mesmo eu estou em Porto Alegre, por isso que eu estou falando que eu fui para o UFG.
e assumi essa bolsa de pós-doc lá no programa de pós-graduação em antropologia da Universidade Federal de Goiás. E uma coisa legal que teve essa minha inserção no programa lá foi que eu pude dar continuidade à minha pesquisa de doutorado, de certa forma, né? Que é um pouco sobre isso que eu vou falar hoje. Mas, claro, que partindo de outros lugares, partindo de outros pontos, mas ainda continuo mexendo no material etnográfico, né? A última vez que eu fui a campo foi em 2016, antes de começar a trabalhar na UFRR, e agora, por conta do ensino, por conta da pandemia, na verdade, eu tinha o ano passado, o ano de 2020, preparado para voltar a campo, para passar um período relativamente longo, né? Na medida do possível, alguns meses. Mas, por conta da pandemia, em março, que era justamente, eu estava planejando ir em abril, maio, e ficar até uns 3 meses, justamente por conta da pandemia, não foi possível, né? A situação no Peru, logo no começo do ano passado, em março, ficou bastante rígida, rigorosa, né? As fronteiras foram fechadas, os aeroportos foram fechados, a locomoção interna, o trânsito interno, né? O transporte interno, terrestre mesmo, também ficou indisponível durante alguns meses. Então, não sei se vocês acompanharam algumas notícias, mas a gente soube de casos, de muitos casos, de inúmeros casos, de pessoas que saíam de Lima, né, da capital Lima, e iam caminhando pela estrada até chegarem em algum ponto, né, dos territórios andinos, próximo também a territórios, a região amazônica também, até encontrarem um transporte, um pequeno meio de transporte que tornasse possível elas chegarem até os seus povoados de origem, né, até os seus povoados natais. Então, isso tudo foi uma grande... acabou me colocando um grande impedimento, né? Não só pelo risco, que a gente também tem riscos aqui, hoje, né? Nossa situação está muito mais drástica, mas no começo se proporcionou algo muito difícil lá, que eu acho que a gente não chegou a viver aqui, né? Então, eu fiquei pensando, assim, partindo do convite do Pablo, né? Depois do convite do Pablo, eu fiquei pensando um pouco... Vocês estão me ouvindo bem? Tem contato? Está tendo algum... Sim, direto. Eu estou te ouvindo muito bem, tá bem claro. Ok, perfeito. Então, eu fiquei pensando um pouco assim no convite do Pablo, que era irrecusável, né? Que foi um convite que eu recebi de uma forma muito feliz, mas eu fiquei pensando, o que eu posso falar? Eu já tinha visto, aí eu assisti, vi que tem algumas aulas disponíveis, né? Meses atrás, quando o Pablo me convidou, vi a aula do Edgar, assisti uma outra aula do Milton, eu acho, a do Zé Jorge, e fiquei pensando, o que eu poderia falar que não fosse... talvez tão distante, né, de certa forma, no sentido de que eu não tenho uma experiência institucional, né, onde eu estou trabalhando, próxima a algo que eu possa chamar de encontro de saberes, ou algo que o valha, mas que que propusesse, que trouxesse algumas questões interessantes para a gente pensar em termos de conhecimentos, de saberes, e que e que me motivassem também de alguma forma, né? Que fosse interessante para vocês e para mim. E aí eu passei esse texto para o Pablo hoje, mas é um texto que o que eu vou falar aqui é bastante menor, é mais recortado, mas eu também vou falar coisas que não estão nesse texto, né? Então ele é um texto de referência mesmo, assim, tem muitas coisas, muitas reflexões minhas em torno do que eu vou falar aqui estão nesse texto, mas alguma coisa também não está, né? Então, eu queria, da minha perspectiva, né, essa breve apresentação, ela tem relação com o encontro de saberes, mas passa por outros caminhos, né, como vocês vão ver. O que eu vou falar nessa aula é um desdobramento, de certa forma, do que eu aprendi em campo durante a minha pesquisa de doutorado em Andamarca. Andamarca é o nome desse lugar, que é um pequeno povoado andino, né, no Peru, no departamento de Ayacucho, mais ao sul dos Andes centrais. E aí eu vou pedir para o Pablo
mostrar, só para vocês se situarem, mostrar o mapa. Sim, tu queres que eu mostre aquele material que tu... aquele, rápido, Eu tá. quero, E o vídeo por favor. também, depois, ou vai esperar depois? O vídeo pode ser, Pode ser o depois. vídeo pode ser mais à frente, Tá, O vídeo eu acho então que é uma tá. boa daqui a Só um pouquinho. momentinho. Fica aproximadamente 3.500 metros de altitude, né? Nesse lugar, a maioria da população vive principalmente da agricultura e do pastoreio. É uma agricultura de pequena escala, é preciso deixar claro. E o pastoreio é um pastoreio que pode variar, pode ter assim alguns rebanhos de inúmeras cabeças de gado, bovino, ovino, né, ovelhas, e também de camelídeos, no caso de alpacas. Mas eu quero me concentrar precisamente na agricultura, né? E todas essas atividades relacionadas ao campo, né? O pastoreio, a agricultura, são chamadas atividades campesinas, né? Por eles próprios, atividades camponesas. Então, apesar de ser uma localidade que tem alguma estrutura, digamos, de uma pequena cidade, né? Ela vive, as pessoas vivem de um modo muito rural. Basicamente, o modo de vida é eminentemente rural, né? Muito diferente de outras grandes cidades da região andina peruana, né? Que tem um modo de vida muito mais urbano. Então, Andamarca é um povoadinho pequeno de hoje em dia aproximadamente 2.000 pessoas, né? Na época que eu fiz a minha pesquisa de campo, entre 2009 e 2011, tinha em torno de 3.000, 3.500 habitantes, mas o fluxo para a cidade, né, Vocês estão vendo e os deslocamentos, a migração, né, principalmente de jovens, tem uma migração pendular, né, de pessoas que vão e voltam, que ficam indo e vindo, que tem muitos parentes, né, na costa peruana, principalmente em Lima e em outras cidades ali próximas. vocês estão vendo? Mas tem... Desculpem, Indira, te interromper. Vocês estão vendo? Não, imagina, eu não estou vendo. Eu não estou conseguindo transmitir, não sei por que não está aparecendo aqui. Ele está em PDF, eu achei que era... Pois é, quando eu abro aqui para apresentar, ela não aparece. Agora apareceu, agora não apareceu. aparece? Tá. Ah, tá. Pronto, desculpa. Porque como eu sempre tenho problema com isso, eu achei melhor passar para ti. Obrigada, Pablo. Então, isso aqui um pouquinho mais embaixo, aí. Então, o departamento de Ayacucho, ele fica ali, olha, entre Ica e Arequipa, né? Ele é um departamento bastante conhecido, né? Que é o equivalente a um estado para nós, mas é uma região muito conhecida, principalmente por conta da época da emergência do Sendero Luminoso, né? Então, na década de 1980, teve uma migração também muito grande, teve um êxodo, dá para até chamar, né? Dessa população dessa região que foi para a costa fugindo do terrorismo, como alguns chamam, guerra civil, enfim, tem várias formas de denominar essa violência, que era uma violência de Estado e uma violência, né, de grupos não estatais, né, e foi algo que mudou um pouco a configuração local, a população, né, a densidade demográfica durante alguns anos, durante a década de 1980 e 1990, mas meados de 1990, final de 1990, as pessoas começaram a voltar. Então, é uma região, com isso eu quero dizer, que é uma região que sofre essas flutuações demográficas já há muito tempo, né? Existe um movimento, um fluxo para a costa, para as cidades da costa peruana, né? Tem essa oposição muito grande entre a costa como uma região urbana, né, e os Andes como uma região rural, né? Isso é uma divisão interna, uma dicotomia interna, senso comum quase, né? Então, mesmo que haja algumas grandes cidades, né, nos Andes,
no Peru, né, como Cusco, como própria capital do departamento de Ayacucho, que tem o mesmo nome, é sempre visto como muito mais próximo do rural do que do urbano, né? Então, desde os anos 40, 30, 40, sobretudo, tem uma intensidade bastante grande de populações andinas indo para a costa, né? Que formaram, inclusive, uma espécie de outra Andamarca, de outros vários povoadinhos lá, né? É quase uma relação espelhada, de certa forma, né? Durante décadas foram se criando, se forjando bairros na periferia de Lima que foram aglutinando essa população, né? Que hoje em dia a gente pode dizer que Lima tem uma cara, de certa forma, né? Muito andina também, né? Tem muita gente que mora lá, que faz parte desse movimento migratório há muitas décadas, né? Tem os filhos, tem as novas gerações, tem as pessoas mais velhas, e isso se nota, de certa forma, em algumas expressões, né? Na língua, nos sotaques, nas comidas, em algumas formas da vida mesmo cotidiana, é muito possível notar essa presença andina, né? Na música também, é uma expressão muito importante, né? No tipo de música, nos ritmos, que os andinos também foram levando junto consigo para a costa, né? O que é muito interessante. Eu não vou falar disso, não vou aprofundar sobre isso, mas eu queria só que vocês tivessem um pouco essa visão. E aí, Pablo, eu queria só te pedir para mostrar o segundo mapa, que mostra só especificamente onde está Andamarca, está muito pequenininho, né? Mas Andamarca é esse pontinho vermelho aí no departamento de Ayacucho, tá? Que fica mais no sul do centro-sul andino, né, do Peru. Próximo também de uma capital de província, né? Esses nomes grandes, os departamentos são divididos em províncias, e tem uma cidade também maior, bem maior que Andamarca, mas ainda muito pequenininha, que é Pucallpa, né? Por onde eu tenho que passar. Então, quando eu chego em Lima, eu saio em direção a Nazca e subo por aqui, ali onde diz Ica, né? Departamento de Ica, ali a gente sobe em direção aos Andes. Isso é só para situar minimamente, pessoal, né? Porque também fica às vezes difícil de ter o mapa presente, né? Para quem não está tão familiarizado com o lugar necessariamente. Então, esse pequeno lugarejo, né? Onde as pessoas vivem ainda basicamente desse modo de a partir de um modo de vida ainda muito rural, né, vivendo da agricultura. Então, uma agricultura de pequena escala que não é destinada ao comércio, né, que não é destinada ao mercado. E é importante dizer isso, é super importante, porque ainda que algumas porções de cultivos, do que é cultivado, possam ser trocadas, possam ser vendidas até, né, o propósito principal, inicial da agricultura não é o mercado, né? Ao passo que o pastoreio, a criação de animais, pode sim resultar numa atividade lucrativa, porque sim, tem vistas, né? Muitos desses rebanhos maiores, das pessoas que têm rebanhos maiores, criam animais com vistas ao mercado, né? A venda desses animais para o mercado. Então, a população quechua hablante, né, bilíngue, que fala quechua e espanhol, e que hoje em dia, como eu já disse, tem aproximadamente, segundo dados do ano passado, né, eu tenho um contato virtual, tenho tido um contato virtual com os andamarquinos, mais intenso agora com a pandemia, né, se estima aproximadamente em torno de 2.000 pessoas. Então, o percurso dessa fala, né, dessa aula aqui hoje, parte de um fato, né? O meu percurso aqui, das coisas que eu gostaria de compartilhar com vocês, ele parte de um fato, né? Que os andamarquinos são grandes agricultores, são exímios agricultores. Mas, mais do que isso, que eu queria destacar nessa fala é a roça dos andamarquinos, é o tipo de roça, é o suporte onde eles plantam.
porque isso é realmente algo muito especial, né? Esse suporte são os andenes, as andenerias, são as plataformas agrícolas pré-hispânicas, né? Ou seja, que elas datam de, no mínimo, 500 anos, né? 600, 700, 800. E agora eu gostaria, Pablo, que finalmente tu mostrasse, pode mostrar o vídeo se quiser, que é mais bonito, ou Eu vou mostrar as as fotos também. fotos e depois o vídeo. São essas estruturas agrícolas, né, que são construídas em terrenos íngremes, desnivelados, né, nas encostas das montanhas, e que permite que a agricultura tenha uma certa prosperidade, né? Esse lugar, assim, em termos de clima, em termos de características, né, geográficas, é um lugar bastante árido, bastante seco. Pode passar para a próxima, Paulo. Embora tenha água, né, embora tenha um rio, aqui é um dos rios, aqui é o Rio Negro Maio, tem dois rios importantes, mas o regime de chuvas, ele ainda é muito, ele proporciona uma quantidade de água ainda muito escassa, né? Então, junto com essas plataformas agrícolas, foi desenvolvido lá atrás, né, junto, naquela mesma época, são estruturas pré-hispânicas também, o sistema hidráulico, o sistema de irrigação que acompanha essas plataformas, né, que é um complexo de canais, que eu também não vou entrar em detalhes aqui, mas é um complexo de canais de irrigação que conduz água a todos esses lugares, esses degraus, né, essas plataformas, elas são escalonadas, é uma espécie de degrau, né? São degraus que vão se aglutinando, distribuindo de forma contínua, né, num determinado terreno, e isso tem a ver com uma engenharia e um conhecimento topográfico, um conhecimento climático. Em cada um desses degraus, digamos assim, que devem estar distribuídos aqui, pelo menos nessa foto, ao longo de talvez uns 200 metros, existem microclimas também, né? Então, dependendo do lugar, dependendo do ângulo onde está localizado, da altura, se tem uma encosta na frente, qual é o vento que recebe, da onde recebe esse vento, né? Se cai muita geada ou não, isso tudo vai influenciar no tipo de cultivo. Né, se isso é mais propício para, sei lá, milho, para batata, dependendo da altitude, é que vai se escolher, né, se eleger qual é o tipo de cultivo a se plantar, e isso evidentemente está baseado num conhecimento muito ancestral, se a gente quiser chamar, né, mas esses microclimas são explorados, é isso que eu queria enfatizar, né, então assim, tem uma sofisticação em relação à condução de água, né, existe na organização social de Andamarca, né, a água para irrigação, ela ordena muito a vida dos andamarquinos, né, porque existem pessoas especializadas, encarregadas de distribuir a água para todos. Existe uma ordem de pessoas que vai receber essa água. Quem vai receber primeiro, né? Ela vai passar na minha roça primeiro, ela vai passar depois na roça de quem? Do Pablo, do Antenor, do Rafael, né? Existe toda uma ordem. E também existe um trabalho coletivo para que esses equipamentos de irrigação funcionem, que eles estejam aptos, né, todo ano a receber essa água no começo do ciclo agrícola, em agosto, e que eles fiquem ativos durante todo o período agrícola, né, e para isso existe uma série de empreitadas coletivas, né, que são chamadas de faenas, né, em português a gente diria fainas, mas são uma espécie de mutirão para limpar os canais e para conduzir a água de lagoas e soltar a água, como eles falam, né, a água desce de cima para baixo e vai começando a irrigar os primeiros andenes de baixo e depois chega até lá em cima, né? Enfim, é uma forma de fazer circular a água, tá? Era isso que eu queria também salientar, que existe todo um trabalho para fazer a água passar por dentro de cada um desses lugares, né? E assim como a gente consegue ver nessa foto, tem muitos e muitos e muitos outros como esse, né? Então, são extensões de terra muito pequenas, por isso também é uma agricultura de pequena escala, muito artesanal, e ao mesmo tempo, elas são extensões
Uma família nunca tem, geralmente, todos os seus andenes na mesma região, eles estão distribuídos pelo território, né? Porque também são distribuídos de acordo com os lugares, com a altitude, né? Mais perto de uma encosta, mais perto do rio, e tem também aí uma questão de herança, né? São terrenos privados. Não vou mais falar sobre isso, mas só para dizer que são terrenos particulares, né? Que se herdam e também dá para vender, se quiser, entre andamarquinos, sobretudo, né? Eu nunca fiquei sabendo de nenhuma pessoa de fora que tivesse comprado, a menos que tivesse casado com algum andamarquino, alguma andamarquina, mas os terrenos, os pastos do pastoreio, que são os da Puna, os do altiplano, né? Eles são coletivos, e aí tem outro regime de ocupação, tá, pessoal? Só isso que eu queria salientar. Pablo, só para mostrar outra fotinho, a fotinho seguinte... ainda hoje, por conta também dessa geografia super acidentada, a forma de arar, né, o arado, a atividade de arar, ela ainda é feita totalmente artesanalmente através de touros, né, que são treinados. Aí também tem todo um cuidado especial com esses animais para torná-los aptos, digamos assim, a arar esses terrenos, né? Então, os homens conduzem, as mulheres depositam as sementes, né? Vão atrás desse homem aí, devia ter pelo menos uma ou duas mulheres, e os touros vão puxando o arado, né? E nessa época, um pouquinho antes, já começa a ser feita a irrigação. Notem que a terra, ela está bem, bem seca, né? Ela está bem árida. Então, durante uma época do ano tem essa paisagem seca, meio dourada às vezes, e depois, na época de chuva, meses depois, né, entre dezembro e março, fica tudo verde, né? Que é quando os cultivos vão crescendo e quando tudo floresce. Tu acha que eu ponho o vídeo agora e tiro? O que tu acha? Pode colocar, eu ia te falar, que a gente pode ver o vídeo, talvez só para dar uma paisagem, para vocês terem uma visão panorâmica melhor. Tá, um segundinho. Uma na internet. Então, dá uma panorâmica bem bonita mesmo, dá uma dimensão mais exata do lugar, né? Porque é uma paisagem, assim, é isso que eu queria também ressaltar ao longo da minha fala, é uma paisagem que ela foi sendo esculpida, né? Mas esculpida junto com o que já existia, né? Ela foi sendo feita, ela foi sendo forjada, ela foi sendo construída, né? Mas ela está sendo construída com os elementos locais, com aquilo que está lá, né? Isso é importante. Eu vou falar disso mais adiante. Pablo, pode colocar se tu quiser.
Obrigada, Pablo. É um vídeo curtinho, ele deu umas travadas. Deu uma travada, né? Tava numa qualidade muito alta, mas eu baixei rapidinho ali a qualidade, mas é muito lindo, dá pra a gente visualizar um pouco melhor, embora o teu texto tenha uma descrição muito boa, assim, a gente consegue imaginar muito do lugar e das práticas. Opa, abriu uma outra página aqui, desculpa. Mas é muito bom, eu tinha justamente pensado na possibilidade da gente ver alguma imagem, e aí eu achei esse vídeo na internet, então logo depois tu mandou aqueles slides também, que dá pra gente ter um pouquinho mais de entendimento, assim, de como é aquele local. Isso, do que se trata, né? Então, eu estou falando dessas plataformas agrícolas o tempo inteiro e às vezes não dá para visualizar, né? Então, era mais com o intuito de mostrar um pouco. Então, esse complexo arquitetônico agrícola, né? Os andenes, eles têm relação com aquilo que a gente pode chamar de conhecimento andamarquino, né? Se tem uma coisa que os andamarquinos sabem, é como plantar e colher, né? Desde séculos que eles são exímios agricultores. E é sobre isso, precisamente, que eu vou compartilhar com vocês. Eu quero marcar agora a segunda coisa mais importante, talvez, né, desculpa, dessa exposição, é uma ideia que é muito cara, né, localmente, é muito cara, eu acho, para os andamarquinos e, de certa forma, para mim também, que é a noção de tecnologia tradicional, né, uma expressão muito usada localmente, que evoca saber, conhecimento, arte, ciência, e justamente sinaliza esse conhecimento e esses saberes como algo que tem uma dimensão técnica muito forte, muito saliente, né? E por quê, né? Por que eu quero salientar, destacar isso? Porque essa palavra, de certa forma, né, no mundo moderno, tecnologia, ela remete a uma esfera que restringe um pouco a participação de muita gente, né, que é a ciência. São, em geral, via de regra, são os cientistas que são capazes de desenvolver isso que a gente chama de tecnologia, né? Eles são os especialistas, os experts, que gozam supostamente desse direito de desenvolver tecnologias, de criar tecnologias, né? Enquanto outros coletivos dependeriam dessa criatividade, né? A criatividade científica. E que não teriam, muitas vezes, outros coletivos são vistos como aqueles que não teriam essa capacidade, né? Mas o que a gente está falando aqui, está vendo aqui, é justamente de quando essa capacidade de fazer ciência ou de desenvolver tecnologias, ela era mais distribuída, digamos, né? Tinha mais gente envolvida nisso. Por exemplo, no caso dos andamarquinos, há 600, 700, 800 anos e antes ainda, né? O povo que vivia onde os andamarquinos vivem hoje já tinham conhecimentos hidráulicos e arquitetônicos muito desenvolvidos, né? E Andamarca é um caso que mostra como isso sobreviveu até hoje. Então, eu queria salientar, destacar mesmo esse lugar, né, de uma certa continuidade, né, de saberes que começaram muito tempo atrás e que existem, ainda que transformados hoje em dia. Dá para dizer que essas materialidades, no caso específico dessas plataformas agrícolas, né, estão erguidas até hoje graças ao encontro de saberes atuais e ancestrais, né? Nesse sentido, a gente teria aí justamente algo que essa disciplina propõe, né? E o que eu estou trazendo aqui, de certa forma, é só uma possibilidade de pensar que há um encontro de saberes o tempo todo, né? Nesse caso específico, e que são saberes que envolvem humanos e outros seres também, né? Como a gente vai ver, como eu vou falar daqui a pouquinho. Existe literalmente nessas materialidades, nessas estruturas agrícolas, camadas e camadas sobrepostas de saberes há séculos, e cuja duração nos ultrapassa muito. Isso é algo que nos faz pensar muito, né? Essa duração
essa duração dessas estruturas é algo que nos coloca questões, né, que nos faz pensar. Que faz os andamarquinos pensarem também muito, né? Apesar de eles viverem e de eles se ocuparem disso, né? Isso fazer parte da vida cotidiana deles. Então, só algumas informações, 3 informações importantes que eu queria dar sobre o território agrícola e os andenes, é que toda a extensão, todo o território agrícola de Andamarca foi transformado em andenerias há séculos, né? Não há, ou melhor, na ausência de terrenos planos e férteis, né? Todos esses terrenos acidentados, essas encostas, elas foram transformadas em andenes, e esse é todo o território cultivável dos andamarquinos, né? Não há outros territórios, outros terrenos planos e com outra configuração, né? Numa outra ecologia, digamos, né? A puna, por exemplo, estou chamando de outra ecologia, por exemplo, a puna, né? Os pastos do altiplano, né? Lá não dá para plantar. Por que lá não dá para plantar? Né? Porque lá não tem água, não existe essa água feita, digamos, né? Não existe um solo preparado, porque a altitude é muito extrema e porque o clima é muito hostil, né? Então não são terrenos próprios. Teria que haver muito investimento, muito trabalho também de transformar essa paisagem no futuro, né? Para que isso seja algo possível de ser cultivado. E cada vez mais, né? A ênfase, o advento e a ênfase das mudanças climáticas, né? Que é um tema que tem percorrido muitos desses lugares onde as pessoas têm vivido, enfrentado, né, se deparado com esses fenômenos há muitos anos, elas têm memória disso de alguma forma, né? Elas ouvem falar, ouviram, lembram de alguém, de algum antepassado que falou o que aconteceu. No caso dos andamarquinos, é como eles vão subindo os cultivos, né? O que está em altitudes mais baixas vai subindo. Os andenes, por exemplo, das altitudes mais extremas já não eram usados há muito tempo, mas agora parece que eles vão voltar a ser usados justamente porque está esquentando, né? Para cima vai esquentando. E antes era mais frio. Então, o aquecimento global, as mudanças climáticas, elas trazem também para nós, pode parecer um pouco surpreendente, assustador, desmobilizador, mas é um tema que nos coloca questões que outros povos estão vivendo já há muito tempo, né? Então, a segunda coisa que eu queria falar sobre os andenes, antes que eu esqueça, é que os cereais cultivados em geral são quinoa, aveia em geral para os animais, e os tubérculos são tubérculos tipo batatas e outros tipos de tubérculos bem andinos, né, que precisam de uma atenção especial, mas que não são tão frágeis, né, que tem uma certa resistência. E as próprias batatas também têm muitas variedades, né, vocês devem saber, no Peru tem aproximadamente 3.000 tipos de batatas, né, os andamarquinos não têm muitas dezenas, mas eles têm alguma variedade. Então, esses cultivos, né, também vêm desde o tempo dos antepassados. São coisas que estão na dieta deles ainda hoje, apesar de existir, sim, uma inserção de produtos industriais, de farinha branca, de arroz branco, né? Arroz é uma coisa que eles não comiam tradicionalmente, antigamente, nunca comeram, mas que eles têm comido, massa, né? Macarrão, mas ainda assim, a comida mais saborosa, em geral, é considerada essa comida, vamos chamar assim, dos antepassados, né? Essa comida ancestral. Ela é a mais saborosa, ela é a que dá mais força, a que também ajuda, né, a forjar um corpo forte, um corpo sadio. Então, ela nunca é substituída completamente, né? E os andamarquinos plantam basicamente para terem as suas reservas desse tipo de comida, né, desse tipo de alimento. E a última coisa que eu queria falar é que esse complexo agrícola hidráulico, né, que são os andenes, ele não só foi mantido, como ele foi aperfeiçoado também com maestria ao longo de séculos pelos andamarquinos.
né? Isso é um fato que é conhecido, inclusive, pelos experts, pelos especialistas, pelos cientistas, né, arqueólogos e arquitetos que trabalham nessa região, afirmam isso. E é muito importante porque mostra que isso também não é um conhecimento que ficou, apesar de serem estruturas, né, feitas à base de pedra e que não são portáteis, né, não são móveis, elas estão lá, elas não saem do lugar, né? Mas que existe uma transformação grande, claro, ao longo de muitos e muitos anos, mas que algumas transformações foram sendo inseridas e incorporadas para que essas estruturas se transformassem, inclusive, em algo mais eficaz, né, do ponto de vista agrícola, como acesso às laterais para os animais ingressarem nos andenes, né, no momento de arar, antes da semeadura, algumas pequenas mudanças, né, que eles foram fazendo, né, conforme as necessidades iam aparecendo. Então, os dinamarquinos falam desses conhecimentos agrícolas e arquitetônicos como uma espécie de combinação, né, derivada de saberes que sobreviveram através de dezenas de gerações e as quais seguiram executando essas transformações e esses conhecimentos conforme as suas necessidades, né? Um ponto importante. Esse é um dos aspectos mais relevantes para a preservação desse conjunto arquitetônico do ponto de vista dos próprios andamarquinos, e aqui que eu gostaria já de me encaminhar no sentido já do meio para o final da apresentação, né? Uma vez que a reativação e a transformação que ocorre a cada semeadura e a cada colheita é o que torna os andenes vivos, que é uma expressão usada por eles, né? Esses andenes aqui são vivos, né? Há uma ideia implícita de que para manter todas essas estruturas é preciso que elas sejam transformadas, né? Transformadas justamente através desse processo que é o processo da semeadura e da colheita, né? Dos processos agrícolas. Diferentemente de outros lugares onde também há andenes, né, como em Cusco, outros lugares do Peru, né, Arequipa, geralmente lugares turísticos onde esses andenes foram congelados, por assim dizer, né, ou como os andamarquinos dizem, onde esses andenes são só para ver, eles não funcionam mais, eles não produzem mais, não se planta nada, não se colhe nada, eles estão lá parados, né? Eles se tornaram museus, os andamarquinos dizem, né? Aqueles andenes de outros lugares, eles se tornaram museus. E a pior coisa que se pode fazer do ponto de vista da funcionalidade desse equipamento é deixá-lo parado, deixar que ele se transforme, né, em algo improdutivo. Pois com o tempo, eles vão perdendo, né, os andenes vão perdendo as suas capacidades fertilizantes e agrícolas. Por quê? Né? Não é só por causa de uma questão técnica, basicamente, né? Porque vai enchendo de, como é que a gente chama? Erva daninha, né? As ervas daninhas vão expulsando também outras plantas, mas porque existe uma série de relações que são mantidas, né, desde, enfim, séculos, que precisam ser mantidas, né, entre uma cadeia de seres para que cada processo agrícola seja frutífero, para que cada processo agrícola seja próspero, né, para que haja uma prosperidade, para que haja abundância de cultivo, né? Então, esses vários seres que estão encadeados, né, que têm relações estreitas, eles são desde plantas, né, animais, a própria água, os próprios antepassados que estão mortos, que são invisíveis, mas que estão ali também, né, existe algo ainda, uma espécie de energia vital ainda que está, né, são camadas e camadas também, de certa forma, de energia vital, que são ativadas e que são mantidas, que são cuidadas, né, todo ano, através de uma série de oferendas, de rituais, né, oferendas rituais que são feitas principalmente
momento da Festa da Água, que é em agosto, né, no começo do ano agrícola. Em outros textos, nesse que eu passei para o Pablo, eu não falo muito disso, mas eu já escrevi sobre isso em outros lugares, né, em outros textos, mas que é um momento assim crucial, um momento chave, porque é o momento de se oferecer, de se ofertar, e isso significa reconhecer a importância de todas as águas, pequenas e grandes, diziam os andamarquinos, né? É o momento de valorizar os olhos d'água, os lagos, né? Os rios. Então, todas as expressões das águas, né, em todas as suas formas, elas recebem oferendas de comida, de bebida, né, de coca. Existe uma série de essências vitais, digamos assim, que são oferecidas, né, para esses seres / lugares sagrados, vivos, né? E as montanhas também fazem parte dessa paisagem viva, né? Não só os andenes são vivos, mas a gente está falando de uma paisagem viva. As montanhas são vivas, né? As montanhas são seres capazes de definir, a nossa sorte depende, né, dos quais a nossa sorte depende deles, né? Então, a nossa saúde, a nossa sorte, a nossa prosperidade, né, das nossas plantas, dos nossos animais, depende deles também, né? Existem relações aí de negociação e de aliança também, se a gente quiser usar essa palavra, contínuas, né? Esforços contínuos de se manterem essas relações. E o fato de Andamarca ainda ser um lugar assim que a gente poderia dizer preservado tem a ver com isso, né? Então dá para notar que a ideia de museu, dessa forma como os andamarquinos empregam, né, ela é associada a um lugar sem vida, um lugar de certa forma infértil, né? Ao passo que a noção de preservação dessas estruturas está essencialmente ligada à transformação, ao seu uso, né? E segundo os próprios especialistas, foi precisamente essa forma de interação com tais estruturas, né? A interação com as plantas, a interação com a água, né? O contato de não deixar isso parado, congelado, estagnado, que garantiu a sua excelente preservação, né? Tem uma das arqueólogas que estudou nessa região, uma arqueóloga inglesa chamada Anne Kendall, ela morreu há alguns poucos anos, infelizmente. Morreu já com quase 80 anos, se não me falha a memória, né? Eu casualmente conheci a Ana em campo e ela era realmente, assim, tinha 35 anos, 40 anos de trabalho no Peru, mas ela era muito incisiva em destacar o quanto esse lugar, ele é produtivo, ele é próspero, né, em termos agrícolas e em termos, a gente pensando também na água, como os andamarquinos conseguem atrair as águas, conseguem manter as águas, conseguem conduzir, conseguem levar a água, né, para onde eles querem, através de uma tecnologia tradicional, né? Eles não abriram mão disso até hoje. E através das estruturas, dessas estruturas hidráulicas, agrícolas, né, que são feitas a partir de pedras e de argila, né, de terra, isso foi possível até hoje, né? Então, dá para dizer que foi graças a essas tecnologias tradicionais que esse lugar se transformou em um lugar tão fértil e que ele ainda se mantém imensamente fértil, né? Eles não trocaram essa tecnologia por outra mais moderna, né? Eles não, os defensivos agrícolas, as sementes transgênicas, ainda que tudo isso faça parte de um pacote, de uma política do Estado para modernizar a agricultura, né? Seja parte de um projeto desenvolvimentista do Estado peruano, essas coisas ainda não vingaram lá, né? Não estou dizendo que nunca vingue, mas isso desarticularia de tal forma, né? Os efeitos disso desarticulariam de tal forma todo esse trabalho de séculos, né, que parece quase um pouco inaceitável para os andamarquinos, né? Abrir mão desse modo duro de preservação dessas roças, porque exige muito trabalho durante o ano, né? Existe um investimento de trabalho, de esforço muito grande, mas ao mesmo tempo abrir mão disso é abrir mão de um modo de vida, né? Então, se a gente se perguntar, ou melhor, se para mim mesmo em muitos momentos parecia um pouco quase inexplicável, né? Porque
cargas dos andamarquinos seguiam cultivando ano após ano, se isso não dá dinheiro, não dá lucro, pelo contrário, né? Envolve alguns gastos, envolve trabalho, envolve muito esforço, requer muita gente para fazer isso. Antigamente, as famílias trocavam muito mais trabalho, existiam formas de trabalho, de prestação de trabalho muito, né? Então, as pessoas se ajudavam muito mais. Agora está na minha hora de fazer minha roça, de plantar, então eu chamo o Pablo, eu chamo o Miguel, o Paulo, o Rafael, e quando chegar a vez deles, eles vão me chamar também e eu vou, porque é assim, né? Não dá para dizer não, assim, eles vieram, então eu vou. E agora, cada vez mais com essa possibilidade dos jovens irem para as cidades cada vez mais cedo, né? A mão de obra jovem, a mão de obra juvenil, jovem, de jovens adultos, ela fica muito escassa, né? Então a gente tem cada vez mais um cenário onde a gente vê casais de idosos, pessoas a partir de 60 anos de idade, principalmente, né, cuidando sozinhas de suas terras, né, de seus animais. Mas isso não é possível, na verdade, né? Todo esse lugar existe porque as pessoas trabalhavam junto, né? Elas faziam isso junto. Então, também tem uma tensão aí, né? Que faz com que eles pensem muito também em outras possibilidades de terem alguma forma de ingresso que não seja só a pecuária, né? Que não seja só o pastoreio. Então, o turismo, né? Existe um turismo de pequena escala. Esse vídeo, provavelmente, que o Pablo encontrou na internet, ele tem a ver com isso. Se vocês derem uma googlada aí, vocês vão ver, né, que existe alguns anúncios de agências de turismo que são muito incipientes ainda. Desde quando eu comecei a trabalhar em Andamarca, anos antes, conheci a Andamarca em 2009, a primeira vez que eu fui, mas anos um pouquinho antes, eles já estavam começando a ter algumas ideias relacionadas a um turismo muito comunitário, né? Tem essa categoria aí que a gente ouve, muito recorrente no Peru, né? Um turismo de uma escala muito pequenininha, assim, onde tu vai num vilarejo e vê, sei lá, as pessoas tirando leite de vaca e fazendo queijo, por exemplo, sei lá, coisas que os andamarquinos fazem, né? Mas isso tá justamente no meio desses dilemas, né? Que eles se pegam muitas vezes em como não ir para necessariamente se deslocar, sair embora para a cidade, porque a cidade também oferece outras hostilidades, digamos assim, né? Outras dificuldades, e ao mesmo tempo como pensar em não perder, e não abandonar esse modo de vida, né? Então, esse turismo que não vinga, de certa forma, que não floresce, ele está aí. Ele é sempre uma ideia que eles têm de que isso possa virar uma segunda, um apoio, né? Bom, então esse conhecimento, né, sobre as antenerias, ele não é central só na produção de subjetividades dos andamarquinos, né, no sentido de eles se pensarem, de se verem mesmo como agricultores, como herdeiros de grandes agricultores, de certa forma, mas também é fundamental para a construção de um passado, né, de uma história, de uma memória mesmo. É uma memória material que vai se fazendo também, que vai se forjando, né? Não é simplesmente uma memória, como é que a gente diz? É uma memória tangível, né? Nesse sentido que eu quero colocar. E a cada ciclo agrícola há uma renovação, né, dessas plataformas, que acontece com essa interação da convivência com a água, com o solo. Conviver é uma ideia fundamental para os andamarquinos, porque essa é uma dinâmica, nessa dinâmica, melhor, desculpa, né, da convivência, é que humanos e não humanos mostram certa permeabilidade, digamos, né? No sentido de que as potências que constituem esses seres, elas podem se cruzar e podem se afetar mutuamente, né? Isso é algo que é sempre presente para eles, né? A convivência transforma também. Então, esse solo, ele é devidamente preparado por algum tempo para acolher os próprios cultivos, né? Que recebem água e que é trabalhado por humanos, é trabalhado por animais.
E é preciso também visualizar essa parceria entre humanos e animais, né, nesse trabalho conjunto. Esse trabalho conjunto, coletivo, ele também não envolve só humanos, ele envolve também outros que humanos, né, não humanos. Então, algo importante nesse processo, e com isso eu já vou me encaminhando para finalizar, é que a Terra, né, embora seja uma das maiores expressões de fertilidade, porque depois dela nascem frutos, né, a Terra nos dá de comer, como dizem os dinamarquinos, ela não trabalha sozinha, né, mas entra nesse processo de fertilização a participação essencial da água e das pedras, que são elementos que constituem as andenerias. Né? E por que eu estou enfatizando tanto a importância, né, das pedras? Bom, como eu disse no princípio, as pedras que formam os andenes, elas também cumprem um papel fertilizador importante, né? Os muros dessas estruturas são feitos de pedras, e eles absorvem o calor durante o dia, o calor do sol, e liberam de noite, né, essa energia, que vai sendo distribuída, né, ao longo de toda a plataforma, né? São plataformas que têm uma profundidade grande, às vezes, né, 2 metros ou mais, né? Então, o calor é distribuído e vai esquentando a terra, né? Algo que é crucial no processo de fertilização. E, dito isso, eu gostaria de agregar que eu estou destacando justamente, né, chamando atenção para as pedras, porque sempre me chamou a atenção o lugar das pedras entre os andamarquinos. E nos Andes, né, no Peru andino, de forma geral. Como as pedras são presentes, né, elas estão presentes em vários lugares ao nosso redor, como elas habitam esse universo e como elas são poderosas, né, elas são vistas realmente como uma materialidade resistente, duradoura, né, que guarda certa perenidade, a gente pode dizer, né? E por isso elas podem ser empregadas em diferentes tipos de construção, as próprias plataformas agrícolas, mas também outras cidadelas de pedra pré-hispânica, casas de pedra ainda que existem hoje em dia no altiplano, onde as pessoas moram, né? Os pastores, as casas no altiplano são muito simples, elas são feitas de pedra com teto de palha, né? Então, esses diferentes tipos de construção de pedras, muros de pedras também, né, nos lugares onde o gado fica reunido, né, os muros também são de pedra, são as pircas, né, elas são vistas na paisagem e são vistas nessa construção. E na paisagem, elas têm essas formações rochosas, né, as montanhas. E as montanhas são seres, como eu falei, né, dos quais dependem a nossa sorte, né? As montanhas são poderosas, elas guardam, elas cuidam, elas têm um poder, né? Elas guardam certos poderes. Então, se tem uma coisa que sempre me chamou a atenção entre os andamarquinos, é como as pedras aparecem como algo que tem uma vitalidade muito grande, uma vitalidade incrível, né, na cosmologia andina, no mundo andino de forma geral, e que é muito diferente da imagem que as pedras têm numa ontologia naturalista ocidental, né, que a gente carrega, né, no nosso mundo, pensando muito mais nas pedras como algo, como uma materialidade estabilizada, no sentido de que não é transmutável ou pouco transmutável, mas também de uma materialidade quase estéril, né? Ou quase infértil, né? Muito pouco fértil. A fertilidade está muito distante, né? Da terra está próxima, das águas está próxima, mas das pedras está distante. Então, o que eu quero destacar é que, apesar de tanta resistência e durabilidade, as pedras no mundo andino, elas também são algo maleável. Elas têm uma plasticidade muito grande, né? São materialidades capazes de assumir diferentes formas nos Andes. Então, desde os mitos, a gente tem diversos mitos e contos populares também que falam de um tempo e espaço onde os humanos se transformaram em pedras, né? E a gente tem também uma noção recorrente no mundo andino ainda hoje, né? Isso não é algo restrito ao universo andamarquino, mas que nos fala sobre versões humanas das próprias montanhas, né? Dos Apus.
o nome que se dá, o nome local é Apo. Então, os apos, eles teriam uma forma humana que se apresenta, né, através de sonhos, né, a via onírica é um caminho grande para a comunicação com os apos, e, por outro lado, eles também eles têm uma forma humana, né, características, olhos de cortar o cabelo, assim, assado, e gostos, né? Alguns gostam mais de frutas, outros gostam mais de vinho, né? Então, no momento de se fazer as oferendas, isso tudo é levado em consideração, né? Aquela montanha que tem um nome X em tal lugar, ela gosta mais disso, né? E as pessoas mantêm relações mais ou menos intensas, né, com esses seres. Também tem algumas formas animais dos apos, né, que podem ser o condor, que é essa ave gigantesca andina, que vocês já devem ter ouvido falar, já devem ter visto, mas também tem outras aves menores, como as águias, e outros animais também, não vou me alongar aqui sobre isso. E as pedras são também muito maleáveis do ponto de vista artesanal, né, vários artefatos são feitos a partir das pedras. As próprias edificações em pedra, né, mostram essa possibilidade de serem talhadas, ainda que demande muito tempo, que requer muito esforço, né? E a gente todos devem ter visto já uma foto de Machu Picchu, por exemplo, mas a gente tem outros lugares também que mostram esse trabalho, né? Esses artefatos e lugares, construções que mostram um trabalho sofisticado nas pedras, né? Então, na história dos Andes, na cosmologia andina, as pedras ocupam um lugar estreitamente associado à criatividade, né? Elas próprias são criadoras, elas aparecem como detentoras de um poder fecundador, né? Às vezes até próximas aos alimentos, né? Nos contos populares também tem a Maria Soledad Murillo, Fernandes Murillo, tem um livro que se chama Almas de Pedra, e ela fala, né, de um conto popular aimara, onde se diz que as batatas são como as pedras, não acabam nunca, né, porque existe essa associação, esse lugar, né, de um poder fecundador das pedras, né, para criar e para recriar, né. De certa forma, os apos, as montanhas, essas montanhas poderosas, elas são isso também, né. Elas têm um poder de criar, de recriar, né, são seres mais poderosos. E a multiplicação e a prosperidade também está associada às pedras, né? Então, por isso eu quero ir concluindo, trazendo essa aproximação da imagem das pedras como algo próspero e algo que tem a capacidade de multiplicar, né? De criar. Então, existem até certas formas de pedra que são amuletos, né, encontrados, dependendo da sua forma, às vezes tem formas de animais, mas pode assumir também outras formas, mas, enfim, encontradas aleatoriamente, a pessoa que encontra, ela também, aquilo também é um sinal de que ela tem alguma comunicação mais estreita com alguma montanha, né, e que ela pode ter uma sorte maior, por exemplo, com os animais, no caso dos pastores, né? Então, são pedras que têm vida. Tem parte da literatura andina que fala muito disso, né? As pedras com vida, pedras que respiram, inclusive. Esses amuletos da sorte, que são chamados de ilhas, em diferentes partes dos Andes existem, assim, tem muitas recorrências desse tipo de pedras, são pedras que são pedras vivas, que respiram, né? O que aparentemente pode ser um paradoxo, ou menos uma ideia meio contra-intuitiva, né, para um não andamarquino, nos mostra como os andamarquinos veem seu mundo de uma forma extremamente complexa. E a pedra como algo não vivo, né, conforme uma ontologia naturalista, é algo muito distante da compreensão dos andamarquinos. E com algum tempo, então, de convivência, essa foi uma das coisas que eu aprendi, né? Que aquilo que no começo para mim soava como algo estranho, né, meio contra-intuitivo, acerca das pedras, né, era associado à própria origem das pedras, que são as montanhas, ou melhor, tinha uma imagem muito mais complexa que era associada à origem das pedras, né, às montanhas. E essas pedras que formam os andenes, elas são partes disso, elas são porções de montanhas, né? Então, em alguma medida, elas têm uma vida também, né? Era isso que eu queria salientar. Já de antemão, as pedras,
elas têm que ser cuidadas também, né? Tem um investimento, digamos, de fazer com que elas sejam mais ou menos vivas, né? Mas elas já teriam algo ali nesse universo que não faz parte, que não está naquela divisão do não vivo, né? Diferentemente do nosso mundo, do nosso universo moderno, né, científico, que divide, né, os não vivos, os vivos, e a biologia, por exemplo, trata dos vivos e a geologia trata dos não vivos, né? Tem uma complexidade ali nessa materialidade, né? E essa complexidade ela é tão grande que as próprias pessoas que sabem mais sobre a arte de encaixa-pedras, no caso os andenes, né, que são os mestres, chamados os maestros, né, todo mundo sabe um pouco, né, principalmente os mais velhos. Os jovens não sabem quase nada, os mais velhos sabem, aprenderam, e tem ainda aqueles que sabem mais do que os que sabem mais, que são os mestres, né. Esses são aqueles que têm uma relação, que mantêm uma relação muito estreita com certas montanhas, né? Que herdaram isso, às vezes, dos pais, de algum familiar, mas que eu quero destacar é que isso não depende de uma vontade unicamente nossa, né? Unicamente humana, nossa nesse sentido, né? Não depende só dos humanos, mas depende também da vontade de outros seres, né? De compartilhar, de certa forma, como conviver e como viver com essas pedras, né? Então, o que eu queria trazer aqui, eu estou encerrando, era que esse trabalho, né, isso que a gente pode chamar de patrimônio material, né, dos andamarquinos, pensando nos andenes, ele é mantido através de um trabalho, que é um trabalho que envolve mortos, né, que envolve as gerações atuais, as gerações passadas, mais que humanos, né, outros que humanos, enfim, seres outros, e ao mesmo tempo o sucesso desse trabalho é um sucesso que não depende só de, né, uma parcela, né, desses seres, de uma porção, envolve todo mundo, né, e isso é algo que os andamarquinos nunca perdem de vista, né. O êxito disso tudo não cabe a uma parcela apenas, a uma porção apenas, mas cabe a essa dinâmica que requer convivência, que requer que esses conhecimentos abstratos e que essas substâncias também, né, é um mundo de materialidades, seja compartilhado. E eu encerro por aqui, gente. Muito obrigada por me ouvirem. Muito obrigado, Indira. Muito bom te escutar, como também, como eu te falei, foi muito bom ler o teu texto, sim. Eu achei um texto excelente, as questões que tu trazes são muito interessantes. Claro que eu acabo lendo ele a partir da perspectiva das terras baixas, né, que é onde eu ando um pouquinho mais, digamos, com familiaridade. E agora, te escutando, fiquei pensando há pouco, o Antenor falou de quando tu visitou a terra de Macunaíma, né? Eu fiquei pensando na importância do Monte Roraima ali, né? Toda aquela mitologia pan-amazônica, que é o lugar da fertilidade, né? Toda a fertilidade, todas as plantas cultivadas, toda a riqueza em termos de vida do mundo é associada ao Monte Roraima e todo aquele mito de origem ali daquela região, né? E ao mesmo tempo, lendo o teu texto hoje, eu pensei muito na aula da mãe Michele, que ela participou de 2 encontros com a gente, mas num deles ela falou especialmente das pedras e dos orixás, né? Da importância das pedras, né? Dos ocultás, que eu acho que é uma questão que o teu trabalho traz de uma maneira muito interessante, assim, né? Essa reflexão sobre essa agencialidade das pedras, né? Então, ao mesmo tempo, isso tem a ver com uma das 2 questões principais do teu texto, né? Que uma delas é toda essa crítica, de algum modo, né? A noção de meio ambiente, né? Como nós no Ocidente concebemos. Então, que ultrapassa muito, como tu diz, essa visão utilitarista, né? E de algum modo se articula, claro, diretamente com uma outra noção de trabalho. Que isso eu achei muito interessante. Eu até chamei uma colega que trabalha com a questão da sociologia do trabalho, mas infelizmente ela não pôde estar aqui, mas ela está lendo o teu texto. E essa noção
diferente de trabalho, né? De um trabalho que não é dentro daquele princípio moral, mas que está relacionado à construção do corpo, né? E uma construção do corpo que envolve sacrifício. E aí toda essa dimensão sacrificial que também está no trabalho desse corpo que é treinado, que é produzido nesse fazer, né? Mas ao mesmo tempo se articula também com toda uma lógica sacrificial que também está né, no modo como é referenciado esses lugares de poder. Então me parece que os andamarquinos, né, eles estão mais interessados em fazer negócio com outro tipo de seres, né? De algum modo eles estão desvinculados dessa lógica do capitalismo, porque eles estão fazendo negócio com outras alteridades, né? Não é com o mercado internacional ou com o mercado local. Talvez um pouco ali eles têm, como tu falas, uma inserção no mercado local, mas muito pouco, né, pouco desenvolvido, né? Então eu achei essas questões muito interessantes, né? E ao mesmo tempo essa retomada que tu traz dessa noção de tecnologia, né? Eu lembro do Maurício Ecoana, acho que tu conhecesses ele, né? Que é Ecoana, ele dizia, tais plantas MADA, que são as plantas de poder que eles usam, são a nossa tecnologia. Então é muito importante a gente retomar, né, esses saberes como tecnologias, né? E essas andenerias que tu falas é fantástico, né? O modo como essas estruturas elas vão se transformando e ao mesmo tempo, como tu falou, é uma relação entre saberes ancestrais, né, que estão ali sendo atualizados, reformulados, ao mesmo tempo também ligados aos não humanos, né, uma série de outros seres. Então eu acho que essa questão é muito interessante, é o que, como tu diz, o que faz os andenes vivos, né? Então eu imagino como deve ser triste para eles quando o turismo de algum modo toma conta de um lugar como aqueles, que é como uma espécie de morte do lugar, se for um turismo enfim, totalmente desconectado dessas lógicas anteriores, assim como o trabalho, né? Ele está dentro de uma lógica muito particular, né? E ao mesmo tempo eu vejo questões que são comuns também eu vejo os Ecoana passarem pelas mesmas situações que tu diz dos jovens indo para a cidade e ao mesmo tempo uma dificuldade nessa lógica dos trabalhos comunitários, né? Dessas trocas, mas mesmo assim ainda se mantendo esse modo de vida, né? Essa epistemologia, digamos assim, né? Que é a condição de existência deles, né? Desistir disso é como desistir da própria existência, né? E eu queria te perguntar rapidamente, depois eu vou abrir para os demais, né, que tu pudesse falar um pouquinho mais sobre essa dimensão do trabalho, essa relação entre corpo, sacrifício, e que tu falas no final que é, como é que chama? Ânimo, né? Que é essa questão que eu achei muito interessante, ao mesmo tempo, como tu diz, de reconectar a dimensão do trabalho, né, em outras lógicas. No começo tu fala isso com as festas, né? Eu não lembro bem em que página está isso. É reintegrar o trabalho na festa, na convivência, né, no ritual. Isso. Eu acho que essa é uma questão importante, assim, né, para a gente, inclusive, ampliar, né, a concepção de trabalho, né, só nesse sentido moral e utilitário que a gente está acostumado a pensar e que é tão desinteressante, eu acho, comparado à vida andina. Exatamente, Pablo. Muito obrigada pelas perguntas, pelas observações, pelos teus comentários, porque algumas coisas, sei lá, quando eu acabei o doutorado, eu apresentei algumas vezes trabalhos em contextos diferentes, né? E as pessoas que escutam, às vezes, ficam insistindo, por exemplo, né? Tá, mas e cadê o mercado? Mas como assim? Planta, mas planta para quê, né? Se não tem mercado, se não vende, né? Mas que trabalho é... Como assim? Não, mas é um trabalho, mas eles são donos das suas terras ou eles são trabalhadores que são explorados, né? E daí sempre carrega esse imaginário junto com uma certa imagem de trabalho, como tu está falando, né? Que é um de problema. Esquerda ou de direita, né? E uma certa... Também, exatamente, inclui isso, e uma certa imagem do próprio trabalho, e algo como sempre... isso também tem uma certa crítica, né, da literatura, estou falando, né, como indígena das terras baixas, não tem trabalho como o povo andino das terras altas, que tem estado, por sua vez, né, enquanto que os das terras baixas não têm estado. Então, assim, esses andinos, eles são um pouco mais... moralistas, de certa forma, né? Eles falam de trabalho, eles se preocupam com o trabalho, né? Tem uma visão, assim, às vezes eu vejo de alguns queridos colegas meus, inclusive, né, etnólogos das terras baixas, mas não é esse trabalho, né? É fazer coisa, é uma dimensão que está
que inclui algo muito mais lúdico. E aí a Silvia Rivera Cusicanqui, né, para quem não conhece, ela tem considerações muito interessantes e algumas críticas muito interessantes. Ela fala justamente sobre a necessidade que a gente tem de descolonizar essa noção de trabalho, né? Então, trabalho não é esse o trabalho operário, né? O trabalho do patrão e do trabalhador, aquele que está subjugado, né? Não, é outra coisa, é um trabalho que cria, é um trabalho artesanal, é um trabalho criativo, é quase uma arte, né? É como um artesão, né, do tempo antigo, é como um artista. Tem alguém que quer falar? Desculpa, não? Então, o sacrifício, ele vem... a questão do sacrifício é muito interessante, porque se a gente vê no caso dos andamarquinos, né, sem falar no sacrifício, sem pensar no corpo se transformando, porque, por exemplo, o pastoreio para os andamarquinos não é um trabalho como o trabalho agrícola. Por quê? Porque transforma menos o corpo, né? Claro que tem populações autoindianas de pastores que só são pastores, né? Que só pastoreiam, que não plantam, né? Então, para os andamarquinos, eles falam, não, mas esse pessoal não trabalha, né? Esse pessoal não... Claro que isso entra numa chave, às vezes, meio moral, né? Mas o que interessa para os andamarquinos é que esse trabalho que transforma o corpo é o trabalho por excelência, né? É o trabalho que muda, que o corpo também tem uma plasticidade, né? E esse trabalho também tem a ver com isso. E o corpo também tem os seus componentes, né? O ânimo é uma espécie de componente, né? A gente pensando na noção de pessoa, no sentido amplo, né? Ânimo faz parte, é um desses componentes, né, da pessoa. Então, tem o corpo, tem o ânimo, que é essa força que anima, essa força vital, e existe uma economia, de certa forma, né, desse ânimo, dessa energia vital. Existe uma transferência, existe algo que é passado e que deve... Por isso, uma série de sacrifícios também. O sacrifício é muito importante, né? Como tu chamou a atenção agora nos Andes, mas se trata, sim, de forças vitais que estão sendo oferecidas, né? De sangue, de gordura, né? Que estão sendo oferecidas para seres, né? Para aqueles viventes lá. Então, a gente está falando, sim, de vitalidade no sentido tangível mesmo, né? Esses seres todos se alimentam, sim, né? Precisam dessas vitalidades. E o corpo, ele também, aquele que faz, aquele que cria, né? Uma coisa recorrente nesse texto aí aparece. Eu falo disso, mas é uma coisa que na literatura dos Andes, aparece muito essa capacidade que o criador tem de transferir, né, certa porção da sua própria energia vital para aquilo que ele cria, né? Então, essa é uma criatividade também, né? É a criatividade que anima determinadas coisas, né? Que não coisifica, mas que vê isso como os têxteis, por exemplo, que é o exemplo que eu dou no caso da Denise Arnold, que é uma antropóloga que trabalha com têxteis artesanais, né? Das mulheres na Bolívia. Então, para as mulheres tecedoras, elas também fazem o têxtil é uma espécie de ser, né? Ele é tridimensional, ele é feito com, isso é muito importante, ele é feito com a matéria-prima dos têxteis é uma matéria-prima viva. Por quê? Porque vem de animais, né? São pelos de animais, são animais que são vivos, né? Que comem coisas vivas, né? Então é todo um ciclo aí de vitalidades que vai se transformando, né, na verdade. E isso aparece em determinados artefatos, em determinadas materialidades, né? Isso é muito interessante. Tem muitas questões assim que são próximas das terras baixas, né? Essa questão do corpo, essa ideia também da produção desses artefatos, a agencialidade desses artefatos. Né? Os Ecoana mesmo, que são grandes tecelões, né? E tem aquelas cestas, que são as cestas redondas, que se chamam warra. Elas são feitas de um material que é de uma espécie de bambu, que é um bambu que os Ecoana têm uma série de cuidados, assim. São bambus que eles têm que domesticar, que eles consideram que aquele tipo, aquela espécie, as selvagens que estão no mato são muito perigosas, podem causar adoecimento. Então eles têm todo um processo de domesticação, onde eles produzem um tipo de instrumento musical e produzem essas cestas, né? Então, eu acho muito interessante assim, as conexões também que pode ser feita entre essa tua realidade etnográfica e também uma realidade
amazônica ou das terras baixas, né? E também uma coisa que eu achei interessante é como a gente entrando em campo, eu acho que o que mais os define da perspectiva deles é o tipo de corpo que nós temos, né? Eu acho que isso é uma questão muito interessante que tu coloca no começo do texto e que eu acho que é traduzível também, acontece também em algumas culturas indígenas, né? Eu lembro dos Yecuana também, eles têm toda uma dimensão de trabalho e ao mesmo tempo, né, um valor num tipo de trabalho, mas um outro trabalho, como tu diz, um trabalho lúdico, que é intercalado períodos de intenso trabalho com períodos de festa depois, de bebedeira, né, de relaxamento. Então é muito diferente dessa nossa noção de trabalho, né? Então acho que isso é importante, o teu trabalho tem uma contribuição, né, importante, né, nesse campo de estudos também. Eu acho que o professor... Pode falar. Não, eu só queria dizer que o ponto é justamente esse que da minha formação, digamos, né, de orientação, eu venho de uma escola, digamos assim, que as pessoas, né, os meus professores pensavam muito o trabalho. Eu faço uma pequena introdução, eu relaciono com isso nesse texto e falo muito dessa dimensão da antropologia do trabalho, porque é uma coletânea que trata só de temas ligados ao trabalho, uma coletânea gigantesca, que tem colegas brasileiros, argentinos, mexicanos, enfim. E apesar de eu ter vindo dessa matriz aí, que está preocupada, né, com operários, que é que é quando se constrói um pouco esse campo, né, se solidifica, se cristaliza um pouco no Brasil, é outro trabalho, né? É outro trabalho, e é preciso escutar isso. Por exemplo, é um trabalho mais festivo, a Silvia Rivera Cusicanqui fala isso, e é fato. Antes de eu ler a Silvia Rivera Cusicanqui, eu vi isso. O trabalho coletivo, ele é um trabalho festivo, né? E é preciso reinserir o trabalho nessa dimensão festiva, assim como as próprias festas, elas têm uma dimensão extremamente trabalhosa também, né? Isso eu falo naquele outro texto que tu me perguntou, se naquele texto que tu falou que tinha Sim. colocado como referência no projeto, né? É o quanto a festa tem de trabalho e o quanto o trabalho tem, trabalho coletivo, né? Tem de festa, né? Então, assim, são esforços, na verdade, né? Mas tem elementos que são adicionados que nos falam de uma modulação desses esforços, né? Tem esforço para caramba em todos esses momentos, né? Mas ali tem uma modulação, tem, por exemplo, a inserção da música, né? Em determinados momentos do trabalho coletivo, que já indica também algo festivo, né? Não é esse trabalho pesado, né? Infértil, Não é o trabalho entediante, como do a Silvia Gênesis Ribeiro. lá, né? Como culpa, como diria o Nego Bispo, né? Não é aquele trabalho, né, que os povos colonizadores, como ele fala, foram delegados a Isso, cumprir lá num pecado original, né? E que aquilo ali de alguma forma norteia toda a concepção de trabalho como algo sacrificioso, no sentido negativo do termo, né? negativo, exatamente, Mas é uma questão também de abrir, expandir, ampliar o entendimento, porque às vezes, usando as mesmas palavras, né? No momento inicial, eu acho que eu fui mal entendida algumas vezes, né? Então, eu também me fiz o esforço, com o passar do tempo, de tipo, opa, acho que eu preciso explicar bem isso aqui para mostrar que isso é diferente, né? E a própria semelhança, muitas vezes, a interlocução com as terras baixas, também simplesmente aproximar, né, e dizer que é parecido, se não ficar claro exatamente do que se trata, não dá para argumentar isso, né? Então também foi um esforço que eu fui fazendo com o tempo. Sim, legal. Deixa eu te passar algumas perguntas aqui. Ó, o professor Alfredo colocou duas questões aqui no chat. Depois eu vou perguntar se ele quer falar também, perguntar oralmente. Boa noite, minhas felicitações profundas para a Indira pela sua pesquisa pioneira no Brasil. Gostaria de perguntar sobre o Aine, que foi rapidamente mencionado no seu escrito, porém não agora na apresentação oral. Gostaria de saber se conhece os trabalhos de Carlos Mila Milena sobre a semiologia das pedras na arquitetura indígena, nas culturas e nas cosmologias andinas, assim como sobre o Aine e a Chácana. Sobre a Rainha Chacana. Chácana. Não, um trabalho específico. Alfredo, muito obrigada pelo teu comentário, pelas felicitações, pela tua escuta, né, mais que tudo.
O Carlos, especificamente, Carlos Milena, eu não conheço, mas eu conheço uma literatura que fala, que trata das pedras, né? Assim, na Bolívia, no Peru, varia um pouco, também não é só peruana, né? E sobre o Aine, tem uma... O Aine é basicamente, em Andamarca, né? Ele tem uma noção de reciprocidade no sentido amplo, né? Muita coisa pode ser tratada como Aine, mas quando os andamarquinos falam em Aine, eles basicamente estão falando de prestação mútua. Não importa muito de quê, né? Então, assim, se eu estou dando uma festa e os meus parentes, espera-se que os parentes apoiem, né, aquele que está dando a festa com um animal para carnear, uma caixa de cerveja, né? Isso eu ganho, né? Eu sou comadre do Pablo e eu ganho isso, e isso me é dado em Aine, né? Eles usam Aine também nesse sentido. Prestação de trabalho coletivo também recíproca também é chamada de Aine, né? Então, o Aine realmente é uma noção muito ampla, né? Tu deve conhecer, se tu já mencionou isso, mas os andamarquinos empregam ela de formas variadas, mas é sempre isso, é para ti, né? Agora para ti e depois para mim, né? Tu turno, a hora me toca a mim, não, depois tu turno, né? É sempre esse revezamento, por quê? Porque uma coisa importante é o revezamento, né? A gente não tá sempre, não é sempre tudo autorreferenciado, né? Sempre só para nós, né? Sempre, tem que também distribuir, né? Os esforços, os apoios, enfim. Professor Alfredo, quer falar alguma coisa? Bueno, obrigado, Indira. ¿Me escuchan bien ahí? Sim, Sí. estou escutando Bueno, bem. quería explicar un poco más por qué te felicito pelo teu trabalho, ¿no? Você mesma no escrito dice que no Brasil tem muchos pocos trabalhos de antropología referidos às comunidades indígenas andinas. E é verdade, tem muita pouca coisa, ¿no? Entonces, seu trabalho é um trabalho pioneiro, ¿no? E por isso, e feito com muito esforço físico seu, convivência, com trabalho de campo. Entonces, por eso es mi felicitación por la calidad do trabajo y por el pioneirismo. En segundo lugar, llamé la atención sobre Huayni, porque Huayni es una especie de institución cultural antiquísima, ¿no? Y que es uno de los fundamentos que permiten la sobrevivencia humana, vegetal, mineral y animal en esos lugares. Y que nós, aquí, branquiños, nas cidades, absorbidos pelo capitalismo, temos quase totalmente esquecido un mínimo de solidaridad y de reciprocidad. Estamos totalmente destruidos pelo egoísmo, ¿no? Todo para mí, primero yo y los demás que se mueran, ¿no? Entonces, Huayni es precisamente una manera de sobrevivir, no, más que sobrevivencia, sino de mantener vivos los lazos que existen entre los humanos, mas no solo entre los humanos, ¿no? Ahí tem con la tierra, con la agua, con el aire, con las pedras, con los animales, ¿no? Es decir, es una cosmovisión de reciprocidad en permanencia. Y me parece que ese concepto y esa práctica ancestral, muy poco conocida aquí, deberíamos hacer un pequeño esfuerzo, un buen trabajo, así, trabajo festa, ¿no? Para hacerlo conocer y desenvolver, no solo en la universidad, sino en toda la vida cotidiana, ¿no? Y la segunda cuestión, te pregunté sobre a chacana, porque no sé si você tuvo oportunidad de trabajar o de conocer, de participar de algunos cursos o de seminarios donde se aplica la metodología de la chacana
que es una cruz de varios cuadrados, en fin, que también es un símbolo que sintetiza a cosmovisão da vida dos povos originários nos Andes, ¿no? Entonces, no sé si você tive a oportunidad de tomar conhecimento da chacana. Sim, eu já tive, mas eu acho que a chacana, no caso específico dos andamarquinos, ela não é algo assim muito explícito, né? Ajá. Não é algo muito mobilizado por eles, assim como, sei lá, em determinadas partes dos Andes, a gente poderia falar também da noção de viver bem, por exemplo, né? Sí. Viver bem. Os andamarquinos muito pouco se referem a isso, ainda que eu entenda que eles têm uma noção relacionada ao viver bem, os andenes, né? Toda essa manutenção faz parte disso, por exemplo, né? Sim. Mas eu agradeço as tuas recomendações, Alfredo, as tuas sugestões e vou procurar, então, até conhecer alguma coisa do Carlos Millena. Sí, porque hay un libro sobre la chacana, editado por el Centro de Culturas Originarias Causay, que trabaja en Ecuador, Perú y Bolivia, ¿no? Y utilizan la chacana como una herramienta de metodología de pesquisa. Entonces, por eso me pareció interesante también que podría ser una herramienta que ayudara a la continuidad de sus trabajos. Y por otro lado, los trabajos de Mila Millena son interesantes no solo porque él es un arquitecto boliviano, sino porque él también es indígena y es considerado un sabio indígena, ¿no? Entonces, él con respecto a las pedras, los monumentos funerarios, las praças, as paredes, a distribuição geográfica das cidades, a relação entre as cidades, o corpo humano, o corpo da Terra e o corpo cósmico das estrelas, não? Sobretudo com a Cruz do Sul, não? Ele vai fazendo toda uma série de correlações metodológicas, cósmicas, muito interessantes, não? E ele fala muito da Cruz do Sul, ¿no? Como un elemento ordenador das construcciones humanas y de articulación das pedras, ¿no? En todo eso, ¿no? Entonces, por eso me pareció interesante que podía ser una pista de desenvolvimiento de seu trabalho pionero, ¿no? Era en ese sentido que quería hacer este pequeño aporte. Obrigado. Obrigada, eu que agradeço. Obrigado, professor Alfredo. Pessoal, tem mais alguém que queira falar, fazer alguma pergunta, algum comentário para a professora Indira? Ainda temos alguns minutos. Eu queria, primeiro, parabenizar o trabalho, né, e queria perguntar algumas questões para a Indira. A segurança alimentar, tu relatou que eles perceberam o ciclo de mudança climática. E, se caso, eles relataram períodos de escassez, de fome, né, nessas habilidades de produção de alimentos, né? Já que eles têm essa antecipação de fazer uma espécie de rotação de cultura, né, por conta dessas habilidades e perceber, então, a mudança da natureza, né? A outra como eles têm um sistema ritual de manutenção dessa ordem cósmica, né, e tal, e são rituais antes da formação do Peru atual, talvez antes de 1500, 1492, se a gente pegar uma data, né? A influência religiosa católica, evangélica, não sei qual é o ciclo de outras religiões modernas que afetam o sistema de práticas de rituais religiosos ancestrais, né? No Brasil a gente percebe muito isso e afeta o cotidiano da vida das pessoas, principalmente em comunidades, né? No Brasil a gente tem até hoje, né? Bom, os antropólogos se dividem, né, mas a gente sabe que a brincadeira bota a roupa no índio, tira a roupa do índio, né, é uma piada comum, assim, que a gente de vez em quando se defronta com essas questões, e a gente tem que
é até respirar fundo para dialogar com as pessoas que nos provocam dessa natureza, né? E dizem que parte disso a gente também é responsável, como na antropologia, às vezes por não dar sustentáculo, né? Uma série de participação religiosa moderna nessas comunidades, né? A gente não auxilia uma espécie de barramento, né? E uma outra, você deslocou para o Peru, porque tu já trabalhava com temáticas anteriores, andinas? É isso. Parabéns aí, é um trabalho puxado, né? Porque tem que conviver, tem que estabelecer os contatos com o processo cultural e trazer, né, um diálogo interétnico e interlinguístico, né, para chegar aí até o material que a gente teve acesso. Obrigada, Paulo, pelos comentários. Vou começar, então, pelo final. Não, eu não trabalhava no Peru, na verdade, eu fui justamente por conta da pesquisa de doutorado, né, e fiquei aproximadamente 15 meses, dividido em 4 etapas, entre 2009 e 2011, e depois eu voltei em 2014 e 2016, né, e o ano passado era para eu ter voltado, como eu falei, mas não deu. Então, eu estou com uma viagem pendente para lá, e agora eu estou trabalhando, inclusive, com outros antropólogos, outros andinistas, peruanólogos, né, se a gente quiser, de outros lugares do mundo, um pouco, numa pesquisa um pouco voltada para as mudanças climáticas, né? Como a gente está na pandemia, a gente não conseguiu se encontrar aí a campo, mas a ideia é articular processos agrícolas, pensar numa história, né, da agricultura andina nessa região e em outra região, e também alguns indicadores, né, ligados às mudanças climáticas, ao antropoceno, etc. e tal. Então, assim, para os andamarquinos, essas mudanças da natureza, né, acontecem já há algum tempo, né, e enquanto eu tive com eles, uma das coisas que me chamava a atenção era a percepção deles sobre as temperaturas, né, basicamente, assim, alguns períodos de quentes que foram ficando mais quentes em algumas altitudes, né? E períodos de frio também, que foram ficando mais raros em algumas altitudes, de frio intenso, né? Eles foram experimentando mais calor, conforme eu mencionei isso, né? Conforme vai subindo, a altitude vai ficando mais quente, mas esse calor era um outro calor também, né? Eu ouvi isso algumas vezes. Era um calor um calor ardido, um calor forte, um calor que adoece também, né? Não era um calor normal, né? Eles notavam, nossa, o calor está mudando, esse calor está mudando, né? E ao mesmo tempo, as secas são ameaças, né? São ameaças constantes. Eu passei por uma seca quando eu estava em campo, mas ela não foi uma seca, aspas, natural, né? Ela foi uma seca por conta de um trecho dos canais de irrigação que estava sendo refeito, na verdade, um trecho bem amplo, né? Então, eles ficaram vários meses sem poder, durante o período de semeadura, ficaram sem poder plantar por conta dessa reforma, digamos assim, nos canais de irrigação. Mas assim, as secas são uma coisa que se aproximam do horizonte deles, do mundo deles, né? Eles sabem que a água está escasseando e, de certa forma, existem também algumas práticas para chamar a água, né? Então, o uso de plantas que já os antepassados usavam para atrair água e para deixar os lugares mais úmidos, né? Determinados tipos de plantas, colheita de água também, né? Formas de armazenar a água da chuva quando chover, né? Alguns métodos para tentar suprir essa escassez que se aproxima, né? Eu sei que nos últimos anos, quando eu já não estava mais lá, entre 2014 e 2019, por exemplo, eu soube de pouca água, né, de uma diminuição, assim, da quantidade de água. Então, isso também afeta muito, né, a produção local. Em termos de segurança alimentar,
eles têm uma vida muito dinâmica em relação a isso, sempre aliada com outros. Eles têm parceiros, tipo ONGs, que pensam, por exemplo, ONGs, assim, não qualquer ONG também, tem um trabalho, assim, muito cuidadoso com ONGs, mas são parceiros de muitos anos que pensam isso, na manutenção dos andenes, em escolas de andeneiros, né? De como não perder também isso, já que as populações mais jovens estão indo para a cidade sempre exerce uma espécie de sedução, né, desenfreada, como fazer com que esse conhecimento se multiplique, né? Então, escolas de andeneiros, e eles ensinam muito, é muito curioso isso, eles não se colocam numa posição de professores, de aqueles que sabem mais, nada disso, mas é como gente de outros lugares, de outros povoados, próximos e mais distantes, né, até através dessas parcerias de engenheiros agrícolas indígenas, por exemplo, né, essas ONGs são com gente, assim, de muita confiança, que trabalham lá há muito tempo, mas chamam eles para ensinar um pouco, como é que vocês fazem com a água, como é que vocês fazem com os canais, para dar dicas, né, então eles acabam compartilhando parte dos conhecimentos deles de uma forma muito ativa, assim, isso é muito interessante. E respondendo para finalizar sobre essa questão do contato, né, com os espanhóis e sobre o sistema religioso não andino, digamos assim, é muito interessante, e eu agradeço a sua pergunta, é muito interessante notar que o catolicismo popular andino, né, a gente pode falar de um catolicismo popular andino, sim, mas ele é muito transformado, ele é extremamente transformado, ele sofreu grandes deformações também, né, então, assim, ao mesmo tempo que santos foram incorporados, né, no panteão das entidades, dos viventes importantes, poderosos, né, por exemplo, São Isidro Labrador, né, ao mesmo tempo que santos foram sendo incorporados, algumas coisas também mostram que sofreram transformação, né? Missas realizadas em Quechua, né? Eu cheguei a assistir missas realizadas em Quechua. A relação que se tem entre algumas práticas supostamente ligadas a seres do inframundo, seres diabólicos, se a gente quiser chamar, né? Que acontecem na frente da igreja, né? Que em determinados momentos que a igreja é aberta para receber parte dessas celebrações, né? Existe uma convivência grande que não me parece que eu possa, que dê para a gente dizer que não permita, né, que inviabilize a realização de outras práticas, assim como tem outras religiões que estão chegando também de mansinho, né, evangélicas, que ainda são muito pouco expressivas lá, é verdade, mas que quem sabe daqui a 20 anos, né, como é que vai ser, mas elas ainda não fazem com que seja impossível praticar rituais que são feitos, seja mais coletivos, né, que incorporem mais gente ou menos gente, isso ainda não tá impossibilitado, não. Eu agradeço a tua pergunta. Obrigado, Indira. Obrigado, Paulo. As tuas perguntas. Eu acho que o professor Alfredo queria colocar uma questão sobre imigração dos jovens indígenas na cidade. Não sei se o senhor quer falar, professor Alfredo. Sí, en un momento da sua exposição, Indira, você colocou um problema real, que é o fato de que os trabalhos, mesmo sendo pesados, são feitos pelas pessoas idosas, porque os jovens estão indo embora, estão saindo das comunidades e indo para as cidades. Esse fenômeno não é, desgraciadamente, no es patrimonio de este lugar. Muchas comunidades indígenas, mismo no solamente do altiplano, sino das terras baixas, também estão sofrendo isso. Eu participei o ano passado de um encontro assim, eletrônico con varias lideranzas indígenas do altiplano, de varios países. Había ecuatorianos, peruanos, bolivianos, etc., ¿no?
Y una de las cosas que les discutían era esto, ¿no? Y entre ellos surgió un consenso, una especie de opinión compartida, no sentido de que cuando ellos eran jóvenes, algunos de ellos también salieron de las comunidades y fueron a las ciudades. Más que después de un tiempo, de algunos años en las comunidades, ellos vieron que a vida en las ciudades brancas no era posible de continuar a ser vivida por ellos, y que ellos estaban precisando voltar a las comunidades, voltar aos aillos, voltar ao trabalho tipo AINI, ¿no? Voltar a terra, voltar a los valores da ancestralidade. E muitos deles saíram das cidades e voltaram para suas comunidades, seus aillos. Cuando ellos comentaron eso, a mí me pareció una especie de pequeño signo de esperanza, ¿no? En el sentido de que en un momento o en otro, muchos jóvenes, y yo tengo comprobado eso con los alumnos indígenas en la universidad, ¿no? Llega un tiempo en que a fascinación con la cultura branca va dejando paso a una especie de decepción y una especie de añoranza, ¿no? Muy fuerte de ancestralidad perdida, ¿no? Entonces, muchos estudiantes indígenas no consiguen, entre aspas, se integrar, ¿no? En las universidades blancas, precisamente pelo peso y la importancia de esa vida comunitaria que han sido verso de ellos, ¿no? Y cuando ellos terminan las universidades, durante un tiempo intentan trabajar como profesionales entre los blancos, y muchos pocos consiguen, ¿no? Y la mayoría volta para sus aldeas o para otras aldeas, ¿no? En otras regiones de Brasil, por ejemplo, ¿no? Pero siempre hay un movimiento de ida y vuelta, ¿no? Y en esa vuelta ellos llevan consigo a bagaje académica que consiguieron pegar conozco, más a base, ¿no? O cimiento, a sustentación es a ancestralidad de ellos, ¿no? Entonces, en ese sentido me pareció que podemos tener un poco de esperanza, ¿no? En el sentido de que 500 años de colonialismo no han sido suficientes para destruir a base de ese causai, ese buen vivir, ese AINI que caracteriza a estas comunidades, ¿no? Era eso. Obrigado. Obrigado, professor Alfredo. Não, agradeço o comentário, mas eu acho que também tem épocas. Eu comecei também falando, né, do movimento, de um movimento pendular que existe, mas existem épocas, como durante o senderismo, e atualmente é cada vez mais parte do horizonte, não só dos jovens, como dos pais. Algo está mudando na concepção de vida, né, urbana, e das possibilidades de acesso a um diploma. A gente sabe que a gente tem visto isso em toda a Sierra, não só peruana, mas em outros lugares, né? E na Amazônia também, né? Então, são contextos muito específicos de volta e de derrota, né? Eu falo isso também nesse texto. Quando eles se veem fracassar, né, eles voltam. A maioria volta nesse momento. E tem, sim, aqueles que permanecem na cidade. Tanto é assim que é isso, né? A gente tem, como eu mencionei, tem pequenas andamarcas na costa, que reproduzem os costumes, as festas, né? Que tem festa da água, igual a essa que tem em Andamarca, na mesma época do ano, né? Tem a festa da padroeira. Então, eu acho que existe vários tipos de deslocamento também, né? Tem alguns que não têm retorno, realmente. Tem um filme muito lindo também, que eu deixo aqui recomendado, só como um complemento, assim, de uma atividade lúdica, né? Para quem, o dia que alguém quiser ouvir falar,
tem um filme que saiu faz uns 2, 3 anos, é um filme peruano, todo falado em Aymara, que se chama Huayna, que foi traduzido, o título em espanhol, como Eternidade. E esse filme, ele conta justamente a história de um casal de senhores com aproximadamente 80 anos que vivem na Puna, que vivem no altiplano, sozinhos, e que vivem à espera do seu filho, chamado Antuco. E o jovem foi para a cidade e não voltou mais, e eles ficam especulando, né, se perguntando o que terá acontecido com Antuco para que ele não regresse. O que será desse mundo, dessa vida, né, que fez com que o nosso filho não lembre mais de nós? Então, é uma realidade, isso segundo o diretor do filme, não sou eu que estou dizendo, tá, que é um diretor, Oscar Catacora, um jovem aimara, né, de Puno, família punenha, que fala desse dilema, né, de muitos casos de senhores, de pessoas mais velhas, que se encontram nessa, eu não vou falar nem abandono, ele fala isso um pouco, né, numa situação de abandono, mas eu vou falar nessa desconexão mesmo, né, que vivem uma vida desconectada, porque também lá não tem sinal de celular, não tem telefone, não tem correio, né, então eles, isso, ficam sem ver o filho, né, e eu não vou dar spoiler do final do filme. Consegui assistir, sim, Alfredo, assisti 2 vezes. Na internet aí, nesse tipo de... Às vezes aparece um link, assim, que diz, hoje, gratuitamente, estamos expondo o filme tal, tá liberado, né? Mas eu recomendo para quando vocês tiverem a oportunidade, é um belo filme. Legal, Indira, eu vou assistir. Muito obrigado, obrigado. É interessante que realmente é um dilema para vários povos, né? Os Yequana tem inclusive um canto que é o Erruma, que é o mesmo canto que vai, por exemplo, aproximar a alma de alguém que está doente. Teoricamente o espírito, né, a princípio vital dela foi levado embora. Então esse canto faz linhas, conexões para trazer de volta. Esse canto também tem uma versão usada para quando casais estão com problemas, por exemplo. Ou então quando tu te perde no mato, ou quando tens um filho, alguém que está há muito tempo na cidade, ou foi embora e tu fica fazendo o Erruma para ele retornar. E no caso dos Yequana, que toda a cosmologia deles está ligada à placenta, né? O demiurgo criador nasceu e da placenta podre dele nasceu o gêmeo enganador, né? Então os Yequana associam que essa placenta deixada na cidade hoje, com os partos sendo feitos em Boa Vista, isso vai fazendo também com que os jovens comecem a se aproximar da cidade e começar a gostar da cidade. Então tem todo um princípio lá que está lá na própria origem cósmica, assim, nas histórias de origem dos Yequana, que associa também esse problema das aldeias estarem hoje com os velhos, muitas vezes sem pessoas para fazer os trabalhos comunitários, né? Então é uma questão interessante. O próprio mestre Sika de Oió falou sobre a importância da placenta na cultura Oió e de como também ela tem uma série de cuidados, não pode ser deixada em qualquer lugar. Mas enfim, é interessante como esse teu... Muito interessante. Muito interessante. Como o teu texto assim, traz muitas questões, né? Já estamos aí há 2 horas, agora completando, conversando, e foi muito bom. Só tenho que te agradecer por teres tido a generosidade de ficar um pouquinho aqui com a gente nessa sexta-noite, né? Que é um horário difícil também, no horário de Brasília, um pouco mais tarde. E agradecer também, né, a Heloísa Marques, que está agora madrugando, e o professor Miguel Farias também, que está em Portugal, e a Heloísa na Suíça. Eles estão ainda no horário mais tarde que a gente. Ai, eu ficaria mais 1 hora, professora Indira. Muito obrigada, Heloísa. Imagina. Fantástico, fantástico. Sim. Eu que agradeço a participação e a escuta, Heloísa. Muito maravilhoso, muito legal, aprendi muito. Então, gente, vamos nos encaminhando para o encerramento. Indira, muito obrigado novamente a todos, né? A professora Priscila, que está aqui também, a mãe Michele, o professor Alfredo, que está sempre aqui, o professor Paulo, Rafael, Janaína, deixa eu ver quem mais está aqui. Todo mundo aqui, acho que os demais também aqui que estão na lista. Gente, muito obrigado, e na terça-feira que vem a gente se reúne de novo. Tá bom, Indira? Novamente, muito obrigado. Gente, bom fim de semana. Muito obrigada
pelas trocas, pelos comentários, pelas perguntas. Bom fim de semana para vocês e espero que a gente se encontre novamente em outro momento. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite, pessoal. Maravilha. Bom fim de semana para todos. Igualmente. Tchau, tchau.